Mas primeiro eu vou chamar o Bruno Huberman, que é nosso parceiro aqui, já esteve algumas vezes com a gente. Aí o Bruno, doutor em Relações Internacionais pelo Programa Conjunto da PUC, Unicamp e Unesp, professor da PUC de São Paulo. Bruno, eu não sei você, mas eu tô tenso com essa eleição norte-americana completamente indefinida e pergunto para você, agradecendo a sua presença, o seguinte. Vamos primeiro falar do Trump. Se o Trump ganhar, o que é que isso significa em relação ao Brasil? E ao governo Lula, mais especificamente ao governo Lula. Eu acho que pode ser bastante ruim para o governo Lula, né? Como o entrevistado anterior colocou, né? Claramente o governo tem se posicionado em favor, né, da candidatura da Kamala Harris, porque a gente tem diversas evidências demonstrando como o governo Biden agiu para impedir esforços golpistas, né, do governante anterior, Bolsonaro, e de apoiadores, né, na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então, os democratas, por uma razão bastante própria, eu também vejo, né, eu não vejo que eles são, enfim, grandes defensores da democracia brasileira, né? Até, inclusive, foram os democratas que conspiraram para o golpe do Brasil 64, né? Por exemplo. Então, não é que os democratas eles são mais democratas que os republicanos, né? Nesse sentido, do ponto de vista internacional. Mas em relação ao Brasil, como há muitos paralelos entre os movimentos de extrema-direita no Brasil e nos Estados Unidos, um governo Trump poderia minar de forma bastante significativa, né, a gestão Lula, gerar um afastamento, né, que já é uma relação que já está em afastamento mesmo sob o governo Biden, né, no qual o Brasil tem buscado manter, em certo sentido, não uma equidistância com a China, né, mas buscar nem ser muito pró-Estados Unidos, nem muito pró-China, né, uma autonomia, um não alinhamento, como se coloca, e o governo Trump levaria um afastamento, no meu ponto de vista, e nas próximas eleições presidenciais poderia ser um contexto distinto, no qual intenções de novos golpistas aventureiros aí, antidemocráticas que atentassem contra a democracia brasileira terem mais liberdade, no qual os Estados Unidos não atuassem como um fator de contenção. Tudo bem. Bruno, a gente pediu para que a audiência aqui, que hoje de fato está energizada aqui no nosso YouTube, aqui do SBT News, aqui no Poder Expresso, mas a gente pediu para que as pessoas mandassem perguntas para falar com os especialistas. A gente selecionou algumas aqui. Tem um que pergunta aqui, algo que a gente veio falando sobre essa questão das pesquisas, mas vamos lá. O Gilson pergunta: quem as pesquisas estão apontando para vencer? A gente já falou desse cenário de empate, mas nesse momento tem uma certa, vamos dizer assim, um certo alívio para a Câmara em relação a pesquisas, porque na semana passada havia um cenário quase precificado pelo mercado de vitória do Donald Trump. Vamos para essa pergunta, depois também tem uma muito interessante sobre o Elon Musk, que eu também queria fazer para você, mas vamos primeiro para essa. Então, como o convidado anterior que já deixou isso claro e você já colocou, né? Enfim, tem claramente um sinal aí de indecisão do eleitorado americano, particularmente pela forma como a eleição nos Estados Unidos é feita, porque se fosse pelo voto popular, acho que a Câmara estaria com maior confiança de que ela poderia ganhar, né, como foi colocado. Os democratas vêm ganhando no voto popular quase todas as eleições, mesmo quando eles perdem no colégio eleitoral, né? Acho que o último republicano a ganhar no voto popular foi o George Bush filho, né, na sua primeira eleição lá em 2000. Desde então, os democratas ganharam todas as eleições no voto popular. Então, esse sistema de voto direto, né, cria essa tensão que coloca alguns estados como muito relevantes, né?
A Pensilvânia parece ser o principal divisor de águas aí, né? E o chamado cinturão da ferrugem, né? Formado por por antigos trabalhadores industriais, né? Setores que formados praticamente por classe trabalhadora e classe média, né? Mas que várias questões que são levadas em consideração, como a guerra em Gaza, a questão do aborto, né, a questão da inflação, o sentimento em relação à economia, né, o extremismo do Trump, tudo isso está levando as pessoas a uma indecisão, né, em relação a como se posicionar, né, e eu vejo isso sendo colocado, e mesmo que se a Câmara leva, né, isso eu não vejo o Trump aceitando de bom grado, né? Ele colocou que vai aceitar o resultado caso as eleições sejam justas, mas enfim, a gente sabe que é a estratégia dele falar que as eleições são fraudadas, né? Então, nesse sentido, é bastante imprevisível, e uma vitória da Câmara, desculpa, pode resultar em novos conflitos sociais nos Estados Unidos, como a gente já viu na ocasião na invasão ao Capitólio, e os Proud Boys, né, esse movimento neofascista que existe nos Estados Unidos armado, está sinalizando que pode ir para as ruas caso vitória da Câmara, né? Então, enfim, é uma situação de tensão muito grande para a sociedade americana no que será o resultado que sairá das urnas. E, infelizmente, demora dias, né? Diferente de nós que saem algumas horas, lá demoram dias os resultados e cada estado vai saindo uma vez por outra. Tudo bem. Bruno, outra pergunta aqui do Mauro César. Como o apoio de Elon Musk ao Trump tem impacto nas eleições? Qual é a sua avaliação em relação a esse personagem também controverso, que acabou tendo ali uma briga, né? uma tensão, principalmente com o judiciário brasileiro, mas que acabou também fazendo um confronto direto com o presidente Lula. Como esse personagem ele fica numa eventual vitória do Trump e qual a importância dele hoje nessa campanha? A eleição dos Estados Unidos, o sistema eleitoral americano, ele é bem distinto do nosso, no sentido de não haver uma justiça eleitoral, né? Então, como o caso, né, o conflito que teve entre o Elon Musk e o Estado brasileiro, né, na figura do ministro Alexandre de Moraes, buscava conter, em certo sentido, não exatamente em relação à justiça eleitoral, mas danos à democracia que notícias mentirosas, né, o que a gente chama de fake news, poderiam trazer, porque é sabido, né, desde a eleição que tirou o Reino Unido da União Europeia, do Brexit, né, o plebiscito, como fake news passaram a ser sistematicamente utilizadas para manipulação de opinião pública, e o Trump utiliza isso de forma sistemática, os seus apoiadores, né? E se um pós-Trump, né, depois que o Trump ganhou, o sistema das mídias e das comunicações americanas tentaram de alguma forma criar um modo de vigilância para as fake news, né? E o Twitter era um importante espaço para isso, né? Inclusive o Trump foi expulso do Twitter por causa disso. A aquisição desse veículo pelo Elon Musk, que a gente pode falar, um ativista de direita, né, e um importante militante da campanha Trump, trouxe o Trump de volta e os seus militantes, né, para o Twitter, e se tornou um espaço de propagação das fake news mais nefastas, né, e que podem ter efeitos, né, nas urnas. Essa dinâmica, né? Então, e além de tudo, o Elon Musk tem dado apoio financeiro à campanha Trump, né? Por exemplo, ele é um grande defensor de aumentar tarifas alfandegárias com diversos produtos chineses, porque hoje em dia a indústria americana e a Tesla e outras não conseguem concorrer com os chineses mais, né? E o Trump, uma das suas promessas é jogar as tarifas alfandegárias para os chineses lá para cima. Então, ele representa, em certo sentido, uma boa parte desse empresariado americano que almeja ter auxílio do Estado na concorrência com os chineses, impedir o livre mercado, né? Os Estados Unidos já está se tornando uma nação mais protecionista do que já foi no passado, e o Trump almeja aprofundar esse protecionismo das mais diversas formas, seja em formas econômicas, alfandegárias, de migração, de guerra, de conflitos, enfim. O Trump tem essa política de fechar os Estados Unidos, né, das mais diversas formas.
E então Elon Musk, em certo sentido, representa essa parte da sociedade americana que deseja isso por razões particularmente econômicas e liberou o seu veículo de comunicação bastante importante, que é o Twitter, atual X, né? Mas a gente sempre chama de Twitter, para esses interesses políticos, né? Bruno, uma última questão aqui, a gente falou muito do Trump, falou do Musk também, que tem a ver com o Trump, uma relação direta, mas Câmara eleita, eventualmente eleita, e a relação com o Brasil. Isso, na verdade, eu estava falando hoje mais cedo aqui com o Jesus Mosquera, dizendo o seguinte, olha, para a direita brasileira, a eleição do Trump, ela vai ser uma eleição importante, porque se espera que a partir dos Estados Unidos haja ali uma ação externa em relação ao próprio sistema brasileiro, né? Uma tentativa de desestabilização. No caso da Câmara, para a esquerda está com tanto problema nesse país, tem tanta dificuldade, a própria eleição municipal agora mostrou isso, como o PT não teve condições, por mais que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diga que o PT foi bem, não sei o quê, nada disso, a gente sabe, o ministro Alexandre Padilha deixou claro, Edinho Silva, que vai ser o próximo presidente do PT, deixou isso claro, ou seja, a esquerda, o PT, tem tantos problemas eleitorais e políticos nesse momento, e considerando também uma distância em relação aos Estados Unidos, com um olho, com uma atenção maior em relação ao mundo e perifericamente ali olhando para o Brasil, eu arrisquei um palpite de que para a esquerda brasileira vai ser, na verdade, um alívio o Trump não ser eleito. Mas a vitória da Câmara representa muito pouco do ponto de vista de ganhos políticos e eleitorais. Queria um pouco da tua avaliação também sobre isso, Bruno. Eu estou de acordo contigo, Léo. Eu vejo nesse sentido. Porque, por exemplo, o que o Biden, que foi eleito inicialmente com uma promessa de defesa ao meio ambiente, ele fez em favor da questão ambiental no Brasil? Absolutamente nada. Né? Então, o Lula e o Biden fizeram cooperação de acordo com dinâmicas em defesa da democracia e em defesa do trabalho, que são duas pautas que eles defendem nacionalmente, né? Contra as extremas-direitas dos seus países, e o Biden foi o presidente mais pró-trabalhista da história recente americana, talvez desde o Roosevelt. Né? E o Lula tem essa marca, enfim, ele é um ex-metalúrgico, Partido dos Trabalhadores, então eles se alinharam através de políticas internas, né? Em oposição. Né? O PT nunca foi próximo necessariamente do Partido Democrata. Né? O Lula, quando foi presidente, ele era muito próximo do George Bush filho. Ele já reconheceu que era um republicano. Então não é que existe esse alinhamento ideológico entre Partido Democrata e Partido dos Trabalhadores. O que existe é um alinhamento ideológico maior entre a extrema-direita americana e a extrema-direita brasileira. Não necessariamente entre Partido Republicano e Partido Liberal, digamos assim. Né? Mas entre os movimentos da sociedade civil desses países, né, que podem se alinhar nesse sentido. Então eu estou de acordo contigo, né? A esquerda não tende a ganhar em nada com a Câmara sendo eleita, só tende a impedir uma derrota, eu vejo nesse sentido, impedir um enfraquecimento maior, né? Você já colocou como a esquerda está enfraquecida, sai enfraquecida desse pleito municipal, a eleição presidencial já está no nosso horizonte a partir de agora, e nesse sentido, para a esquerda é melhor a Câmara estar no poder, né? Porque um Trump fortalece a direita, né? De forma significativa, das mais diversas formas. Bruno Huberman, muito obrigado aqui pela presença, pelas ideias, pela análise. Um forte abraço para você, bom trabalho, até a próxima, irmão. Obrigado, tchau.